palavra, para que Ele possa enchê-las com unção, com o Espírito Santo, para que elas possam ganhar os seus maridos que não são convertidos. Amém, igreja? Infelizmente nós vivemos um mundo que está em decadência, em decomposição, e o mundo, ele orientou através de Satanás as mulheres a se igualarem aos homens. Não que a mulher não possa trabalhar, ela deve trabalhar. Não que a mulher ela não possa exercer o ministério, pois deve, é bíblico. Mas a mulher, ela é auxiliadora e adjutora do homem. E Satanás e o mundo têm levantado mulheres aí fora para poder envergonhar a natureza, para poder envergonhar a criação de Deus. Infelizmente nós vemos por aí Satanás e o mundo levantando mulheres para envergonhar a obra de Deus, para envergonhar a criação de Deus. Se você entrar na Globo, você vai aprender que uma estrela, que uma atriz, ela passa para as adolescentes e para jovens como se prostituir, como se casar e trair o seu marido, o seu parceiro, e viver em adultério. Se você for ouvir uma música mundana e terrena, você encontra a Lady Gaga, que mostra os seus órgãos genitais na maneira que vai cantando e dançando. Temos a Madonna, temos pessoas, temos mulheres que envergonham a natureza humana, envergonham a mulher, envergonham a auxiliadora, a adjuntora do homem, feito da costela do homem. Amém, igreja? E Deus não quer isso para as mulheres. Deus quer na terra mulheres que sejam cheias do Espírito Santo, como foi falado aqui, como Ana. Ana era uma mulher temente a Deus, Ana era uma mulher obediente a Deus, e ela falou: Deus, se tu me der graça, eu lhe darei meu filho. E ela só fez um dos salmos mais lindos da Bíblia. O Senhor, ela fez um dos salmos mais bonitos. Todo poder, toda riqueza, toda autoridade, a vida, a morte, ela pertence a Deus. É Deus quem tira o pobre, o necessitado do montoeiro e o faz assentar com príncipes e reis. Encontramos Sara, que passou a ser mãe das nações. Encontramos mulheres que não foram abandonadas por Deus, como Agar. Agar era uma mulher que podia ter filhos. Sara era estéril. Agar era egípcia. E Sara não podendo alegrar o coração de Abraão. Abraão tinha riqueza, Abraão era um príncipe, Abraão foi chamado por Deus na terra de Ur, mas ele tinha um sonho, ter um filho, e ele não podia ter filhos. E a Bíblia fala que Sara pega a sua serva egípcia Agar e passa para Abraão, e ela passa a ser a concubina de Abraão, e ela tem Ismael. E quando Ismael nasce, Agar começa a humilhar Sara, a desprezar Sara. E a palavra de Deus fala que Deus olhou para Sara, que Deus viu Sara, e então nasceu Isaac com 100 anos. Mas quero te falar, mulher, não seja como Sara. Um belo dia o Senhor Jesus e 2 anjos vieram na terra para se encontrar com Abraão. Fala a palavra. E naquele dia, ao se encontrarem com Abraão, Abraão preparou um novilho, preparou um alimento, e ali ele conversou. O Senhor Jesus conversou com Abraão e disse: eu virei ano que vem e tu darás à luz um filho. E Sara dentro da tenda ouvia e ria no seu coração. Sara, apesar de ter sido escolhida mãe das nações, mãe da fé, ela não creu no poder sobrenatural de Deus. Mulher de Deus, eu quero te falar que acredite no poder sobrenatural de Deus. Quando Ele te falar, daqui um ano eu te dou, acredite que a tua bênção vai chegar. E Deus envergonhou Sara, e Sara com 99 anos teve Isaac. Amém, igreja? Amém. Encontramos várias mulheres. Encontramos Rebeca que teve 2 filhos. Rebeca teve Jacó e teve Esaú. Rebeca foi usada pelo plano, pelo poder
A Bíblia fala que Esaú era um homem rebelde. Esaú era um homem que pegava mulheres cananitas, mulheres dos filisteus, um homem que não agradava a Deus, um homem que não tinha o propósito de Deus, um homem que não tinha a direção de ser um príncipe, de herdar a unção de Abraão e de Isaac. E o Espírito Santo, ele usa a Rebeca para tirar a unção, a bênção de Esaú, para passar para Jacó. Eu quero te falar, minha amada, minha querida serva do Senhor, em todo o plano de Deus de salvação para o homem, a mulher esteve no plano, a mulher fez parte, mesmo sendo auxiliadora, mesmo sendo adjuntora, mesmo talvez sendo menor um pouco do que o homem, mesmo sendo costela do homem, a mulher sempre esteve no plano da criação. Amém, igreja? Amém. A Bíblia nos conta também de... Quer? Alguém falou alguma coisa aí? Amém, glória a Deus. A Bíblia nos conta também de Miriam. Miriam era a irmã mais velha de Arão e de Moisés. Eu quero te dizer que Miriam já era de idade, Miriam já era uma mocinha, Miriam já era adulta, porque se Arão era 3 anos mais velho do que Moisés, e Miriam pôde pegar Moisés e colocar ele num jugo no rio, eu quero te falar, Miriam salvou Moisés, e a palavra fala que Moisés salvou a nação de Israel. A mulher sempre esteve no plano de salvação, de restauração do outro de Deus. A mulher sempre esteve presente no plano de Deus, quando obediente, quando temente, quando ouvindo a voz de Deus. Amém, igreja? A Bíblia nos ensina que Sara, que Agar, que Rebeca, elas chamavam os seus maridos de senhores, não que elas tinham que se escravizar, não que elas tinham que se humilhar, mas pelo plano divino a mulher é auxiliar. E uma casa, um lar abençoado tem que ter mulheres que queiram ou não se subjuguem aos seus maridos, porque a Bíblia nos fala que Cristo é o cabeça do homem. E quem é o cabeça da mulher? O homem. E quem é a cabeça de Cristo? Deus. O apóstolo Paulo nos ensina este versículo, nos ensina esta palavra. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Satanás quebrou a palavra de Deus na terra, quebrou a lei da natureza. Satanás trouxe para as famílias uma autoridade diabólica, satânica. A mulher nunca dentro de sua casa pode ter a última palavra. Eva teve a última palavra e trouxe o pecado para o mundo. O homem, o cabeça, o ungido, o escolhido de Deus para liderar a família, ele tem sempre a última palavra, auxiliada da sua mulher. Amém, igreja? Amém. Então aprenda a ser uma mulher de Deus, aprenda a ser obediente a Deus, aprenda a viver a palavra de Deus. Aprenda, porque é Bíblia. Em 1 Coríntios 11 fala: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Eu quero ir agora a falar acerca dos votos. Depois vocês lêem em casa, em Números capítulo 30, no versículo 3. A Bíblia nos fala: mas se o pai, num dia que tal souber ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem se lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos odidos e refletidos dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, e seu marido, ouvindo-a, calar-se, para com ele no dia em que eu ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O seu marido tem autoridade sobre você, até de uma bênção. Se ele falar não, é não. Se ele falar sim, é sim. A Bíblia nos fala aqui mais:
Mas se o seu marido o desaprovar num dia em que ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Se você fizer um voto a Deus e seu marido cancelar esse voto, foi cancelado. Tudo que você, mulher de Deus, tem que fazer é debaixo da obediência, é debaixo do jugo e é debaixo da autoridade do seu marido. Porque você é auxiliadora, você é a disjuntora, você é a costela do seu marido. Amém, igreja? Quer ter uma vida ungida, quer ter uma vida abençoada, viva a palavra. A Bíblia nos fala de um tema que eu quero dizer aqui, que é só para casados. Não se recusem uns aos outros, é só para casado. É certo por mútuo consentimento, e durante certo tempo somente para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O marido e a mulher, eles não podem nem se abster de ter relação. Mas o sexo é dom de Deus dentro de um relacionamento sadio. O sexo, o amor de Deus é uma dádiva, é um dom de Deus dentro de um relacionamento onde duas pessoas se respeitam, onde duas pessoas estão debaixo da bênção de Deus. Amém? Onde são um marido e uma mulher não podem se recusar, a não ser por muito consentimento, somente para orar, somente para buscar o Senhor. A mulher, o corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. Não pode. A partir da hora que você priva o seu marido e o seu marido priva você, automaticamente vocês entram em pecado, porque vocês estão desobedecendo a palavra de Deus. Amém, igreja? Também em Efésios 5, a palavra nos fala: mulheres, sujeitai cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vejam bem, a igreja está sujeita a Cristo. A mulher, ela tem que estar sujeita ao marido em tudo. A mulher não pode ter decisão. Última decisão na igreja tem que ser na casa, tem que ser do marido. A mulher, quando for fazer um processo, ela tem que consultar o marido para ser aprovada. Até uma bênção que a mulher busca de Deus, ela tem que perguntar ao marido. Que se o marido falar assim: eu não quero, Deus ouve a voz do marido, porque ela está sujeita à lei, à palavra de Deus. Amém, igreja? Aqui está falando, não é no Velho Testamento, é no Novo, que eles falam, o novo, ele afirma o velho, e o velho, ele é unido com o novo. Por isso, o apóstolo Paulo, em Efésios 5, ele diz: também as mulheres estejam sujeitas aos maridos, assim como a igreja está a Cristo. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Amém, igreja? Em 1 Pedro 3, a Bíblia nos fala: pois foi assim que também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Tem mulher que fala que o marido não vale nada, que ele é burro, que ele é retardado. Ele pode ser burro, retardado, ela não pode aceitar ele, mas ele é o Senhor dela. Ela querendo ou não, ele vai ser sempre o Senhor. Enquanto ela não aceitar, ele está em pecado. É Bíblia. 1 Pedro é a palavra de Deus. Não estou no velho, estou no novo. Da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém, igreja? Em 1 Timóteo capítulo 2, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem. Opa,
coxa, mas Débora foi juíza de Israel. Ela foi auxiliada de Baraque e dos sacerdotes. Mulher tem dons? Tem. Mulher recebe autoridade? Tem. Mas nunca para subjugar os homens. Isso é bíblico. Está na Bíblia. Você nunca pode exercer uma autoridade dentro da sua casa por ser mais do que seu marido. Você nunca pode exercer uma autoridade maior do que o seu marido, talvez por ter um salário maior do que o seu marido. Você sempre será submissa ao seu marido, porque você é a auxiliadora e a disjuntora dele. Amém, igreja? Amém. Glória, digam glória a Deus. Glória a Deus. É seminário das mulheres, tudo dentro da palavra. Amém, igreja? Amém. Agora, se vocês falarem que é mentira, eu vou pegar a Bíblia e vou colocar fogo. E você traz uma palavra para mim pegar, pregar aqui. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Por isso o pecado de mulheres sempre tomarem decisões precipitadas antes de perguntar a autoridade da casa. Você já viu quando a mulher arruma um problema, fala pelas coxa, ou melhor, pela orelha, antes de consultar o marido, antes de sentar com o líder da casa, quer tomar uma decisão antes de consultar o cabeça, antes de consultar o líder da família. Aí é tropeça, sabe o que? Não teve direção de Deus, não teve direção da natureza, teve direção do mundo. Porque o mundo hoje ensina as mulheres a terem a mesma autoridade que o homem. Isso não é bíblico, isso é antibíblico, é demoníaco e diabólico. Amém, igreja? Amém. Agora eu quero chegar na igreja. A Bíblia fala em Lucas 8. Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Olha como Jesus deixou a mulher como base da igreja. Olha como Jesus deixou a mulher como estrutura da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala: então, tanto o homem respeite a mulher, como a mulher respeite o homem, que tanto um precisa do outro. Amém, igreja? Amém. Não é porque a mulher é auxiliar, eu vou chegar em casa agora, eu vou amarrar minha mulher na corda, eu vou fazer o que quer com ela. Não é isso, amém? Amém? É para entender, é por respeito, é por hierarquia de Deus. Amém? Essa aqui é a melhor que eu achei. Os deveres das várias classes. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Eu quero colocar 3 pessoas, por exemplo, aqui. Quanto a essas mulheres idosas, eu quero colocar a Alcione, eu quero colocar a Elisete e a Rita como exemplo, porque são casadas, são mães de família, são mulheres que pregam a palavra de Deus, e quem tem que dar bom testemunho são pessoas que têm que ensinar e educar as outras. Então prestem atenção. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quer dizer, você tem que amar seu marido para ensinar uma pessoa, uma jovem. A Jane vai se casar. Levanta aí, Jane. Levanta. Para alguém, para a Rita, para Elisete ou Alcione ensinarem a Jane a amar o seu futuro marido, elas devem amar. A Rita tem que amar o Manel, Elisete tem que amar o Cristiano, a Alcione tem que amar o missionáriozinho.
Quer dizer, a Rita tem que respeitar e obedecer. Fica de pé. Obedecer o anel, como está na palavra. A Elisete tem que respeitar o pastor Cristiano como autoridade dentro da casa, como cabeça no lar, para a Jane aprender a ser uma mulher de casa. Amém, igreja? Amém. A Alcione tem que dar um bom testemunho, um bom exemplo. Estou materializando a palavra. Amém? Amém. A Alcione tem que dar um bom testemunho para que a Jane seja uma boa esposa. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Isso é realidade. É o que vocês vão aprender essa semana. É seminário das mulheres. E tudo que vai ser falado aqui é para que a mulher seja edificada, é para que você seja uma grande mulher de Deus, é para que você seja uma mulher ungida, uma mulher cheia do Espírito Santo, um vaso para poder ganhar jovens, para as mulheres que sofrem lá fora, falar: opa, essa mulher é uma mulher virtuosa, como diz a Bíblia, mulher virtuosa, quem a achará? Essa mulher é uma mulher sábia, edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Olha para você ver que versículos: ouve a teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. A riqueza da mulher está no seu falar, a riqueza da mulher está no seu proceder, a riqueza da mulher está na submissão, no amor, no companheirismo ao marido, independente se ele é crente ou não. Quero ressaltar: o Cristiano passou ali e esqueceu de voltar. Eu quero falar em 1 Coríntios 12: aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificado por meio do marido. E assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Amém? É porque ele estava fazendo um poema e ele passou direto. Aí eu estou querendo ressaltar e lembrar aqui que, independente se você tiver um marido que te bate, que se você sofre, você não é cachorra, você não é escravo, você é serva de Deus, mas você vai converter o seu marido mostrando que é uma cristã. Não é revidando com ele, não é levantando as mãos, amém? É em oração, é em submissão, é em temor, amém, igreja? Amém. Então, que é tudo dentro da palavra. Essa semana nós vamos aprender muito sobre a mulher, nós vamos falar da mulher, do caráter da mulher, nós vamos falar da mulher do lar, da mulher dentro de casa, nós vamos falar da mulher dentro da igreja. Eu vejo aqui, estou lembrando de Esther. Esther, veja bem, Esther foi uma mulher tão usada por Deus que ela foi manifesta 500 anos antes de Cristo. E se Deus não tivesse levantado Esther com a sagacidade dela, com a coragem dela, com a ousadia dela, Cristo não teria vindo na terra. Esther foi levantada para salvar o povo judeu, porque o povo judeu ia ser executado, ia ser execrado, ia ser dizimado, ia ser consumado. Em toda a história Deus usou as mulheres. Até Deus, para vir na terra, ele usou uma mulher. Ele usou uma mulher saída do varão. Quem ele usou? Maria. Então, em todo o plano, em todo o projeto de Deus, Deus levantou mulheres. Amém, igreja? Amém. Então vocês não fiquem tristes, porque vocês têm que sujeitar aos vossos maridos, mas se alegrem, porque se você for uma boa dona de casa, você for uma boa mulher, uma boa mãe, uma mulher, uma disjuntora, você herdará grandes coisas no reino dos céus. Amém? Amém. Vamos. Hoje eu quero colocar 2 fatos, 2 vidas, 2 mulheres para fechar esta quarta-feira de seminário. Eu quero colocar 2 peças, 2 chaves importantes da palavra de Deus,
que se refere à mulher de Deus, a mulher evangélica, amém? Amém. A mulher sensata e a mulher insensata, a mulher que serve a Deus e a mulher que não serve, a mulher virtuosa e a mulher corrompida. Eu quero falar em primeiro lugar da rainha Vasti. Não vou falar Vasti não. A Alcione hoje ela riu da minha cara que eu falei a Vasti. Ela falou assim, é vírus então. Ficou gozando minha cara. Mas tudo bem, nem deixa ela gozar do meu português. Eu sou um homem simples e humilde. A Vasti era rainha dos persas e dos medas, do rei Atar. Não ri na minha cara não. Do rei Artaxerxes. Ou melhor, do rei Assuero. E a palavra de Deus fala que Vasti era uma mulher rica, era uma mulher linda, era uma mulher bela. E a Bíblia nos conta que esta mulher, esta rainha, num certo dia, um dia de festa, onde o rei dos medas e dos persas comemorava uma festa. Ali houve uma festa durante 130 dias. Abram seus livros, abram a palavra de Deus para vocês acompanhar no livro de Esther. A palavra nos conta que o rei uma certa vez chamou a rainha para apresentá-la aos seus súditos. Chamou a rainha para apresentá-la ao povo, para mostrar a sua coroa, a sua beleza. Livro de Esther. Todo mundo achou? Amém. Capítulo 1, versículo 10. Podem ficar sentados. É o estudo. Todo mundo achou? Amém. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Neumã, Pista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Vamos no versículo 17 para nós caminharmos. 17. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for de agrado do rei que ele imita um decreto real e que seja incluída na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em tudo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Mecusã. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Olha o decreto que o rei deu, que todo homem deveria mandar na sua própria casa. Forte essa palavra, não é? E eu vi esse versículo hoje, muito forte. Eu ainda chamei ao Senhor e falei: vem cá, Senhor, olha o que está escrito aqui. E veja bem, era a lei dos medos e dos persas.
não era a lei de Israel, não era a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é bem clara, que nós devemos nos sujeitar às autoridades, à lei do homem. Amém, igreja? Amém. Então veja bem, Vaste era uma mulher rebelde. Vaste era uma mulher que não tinha temor para com seu marido, o cabeça, que não o respeitava, que não o obedecia, que não o temia, que achava que poderia ter superioridade a ele, ou melhor, poderia ter um parâmetro igual a ele. O que é que nós vemos no mundo de hoje? A igualdade. Eu quero dizer nesta noite que a igualdade entre o macho e a fêmea, entre o homem e a mulher, é uma maldição, uma abominação, como o homossexualismo. Eu quero te dizer nesta noite que nós vivemos num mundo corrompido, num mundo destruído, num mundo que jaz no maligno, pois o Senhor disse que o mundo jaz no maligno. E o diabo vem tentando trazer leis mundanas para a terra, para que o povo possa se autodestruir e perder a salvação, sendo assim, não andando na palavra de Deus, não andando nos caminhos de Deus. Meu amado, eu comparo a igualdade do homem e da mulher como o homossexualismo, uma maldição para Deus, como feitiçaria. Eu te mostro aqui em Esther, a Bíblia nos fala que nem a lei do homem aceita essa autoridade igual. Deus constituiu o homem como cabeça. Não que o homem deva maltratar, deva bater, pelo contrário, a auxiliadora ela foi feita para amar. A auxiliadora ela foi feita para ser respeitada. A mulher é um vaso, é uma rosa de Deus. A mulher é um instrumento de Deus. A mulher em toda a Bíblia foi arquitetada para fazer grandes obras e executar grandes desígnios. Deus não deixou a mulher ser menos do que o homem, apenas pediu que a mulher auxilie, que a mulher seja adjuntora. E nós encontramos Vaste, uma rainha próspera, uma rainha rica, cheia de abundância, fartura, criados, riqueza, perder tudo por desobediência, perder o casamento, perder o reinado, perder os criados, perder a família, perder os filhos por desobediência. Aonde eu quero entrar na mensagem, veja o que é a obediência, veja aonde a obediência leva. Os súditos, os oficiais, os homens que serviam o rei, disse: tu não poderás ficar sozinho, nós temos que buscar uma rainha. E a palavra de Deus fala que Esther acha graça por causa da sua obediência, que Esther acha graça aos olhos do rei pela sua humildade, pela sua simplicidade. Eu quero te ensinar nesta noite, mulher, que a obediência faz você herdar grandes bênçãos de Deus. A obediência, o temor à palavra de Deus faz você herdar grandes dons de Deus. Eu quero te falar de Abigail, o discernimento que eu tive hoje, a mulher de Davi. Eu quero te dizer, Abigail era uma judia, era uma mulher temente a Deus. Abra os seus livros em 1 Samuel. Eu quero fazer um paralelo entre essas duas mulheres. Abigail era uma mulher temente. Nabal, mesmo sendo um filho de Belial, mesmo sendo um latrocida, um homicida, um homem que não temia a Deus e nem os homens, ela foi obediente como mulher de Deus. Glória a Deus. A mulher, ela não foi feita para apanhar, ela não é cachorra, mas ela deve temer e obedecer a Deus e esperar o livramento do Senhor. Digam graças a Deus. Porque a mulher desobediente e que segue o teu próprio caminho, segue o caminho da rainha Vaste. Ela perde tudo, ela perde a dignidade, ela perde tudo e não acha graça
casa, mas a mulher obediente, a mulher temente ao Senhor, a palavra de Deus, a mulher que ama o seu marido e o respeita como cabeça, como coluna da casa, a mulher que teme ao Senhor, ela é virtuosa como Abigail. E o Senhor, Ele viu a obediência, Ele viu o temor de Abigail. Eu vejo Abigail, quanto tempo, quantos anos ela deve ter vivido debaixo daquele sofrimento. Aquele homem era mau, ele não temeu nem Davi e seus súditos. Ele desafiou a Davi. E eu vejo aquela mulher durante anos com o marido perverso dentro de casa, com o marido corrupto. Quantas vezes ela não deve ter sido humilhada, quantas vezes ela não deve ter sido sacrificada, ela deve ter sido exposto ao ridículo, criticada e zombada. Mas Deus tinha um plano na vida desta mulher. Eu quero te dizer, mulher, seja obediente, porque mais que você sofra, porque mais que você deve estar nas trevas, um dia Deus verá a tua obediência e te trará para a luz, e fará a tua luz brilhar e tirará o teu sofrimento. Em nome de Jesus. Eu vejo Deus olhando para Abigail, e Deus lá de cima do seu trono olha, fala, não pode, ela não é como Vaste. Vaste não deu valor, não respeitou o seu marido, o rei, por obrigação devida. Mas Abigail, uma mulher temente a Deus, com filho de Belial, um homem corrupto, e mesmo assim ela respeita, ela obedece, ela teme, ela cuida de Nabal. E durante muitos anos Abigail vive este sofrimento, esta dor. E a palavra fala que um certo dia, quando o rei Davi estava com seus soldados no deserto, ele precisa de alimento, os seus soldados precisam de comida, e vão até Nabal, um homem rico, um homem próspero, e diz que Nabal nega alimento para Davi e seus soldados. E diz que um dos moços empregados de Nabal e Abigail vão até a sua senhora. Abigail diz: minha senhora, Nabal fez uma loucura, negou comida para Davi, e todos nós sabemos que o Senhor é com Davi, que Davi vai reinar em Judá, vai reinar em todo Israel. Davi viveu um momento de perseguição, um momento de luta. Saul estava o perseguindo, Saul o tinha expulsado, Saul tinha humilhado Davi. Davi se casara com Mical, sua filha, e a palavra nos conta que Saul foi terrível. Além de tentar matá-lo e persegui-lo, ele entrega sua esposa Mical, a sua filha, a outro homem, e Davi está no deserto. E Mical está sofrendo dentro de uma casa com o marido corrupto, com o marido filho de Belial. E Deus olha para Abigail, Deus contempla Davi solitário, Deus imagina e vem uma ideia mirabolante, porque a perfeição ela só vem de Deus, a glória ela só vem de Deus. E Davi tem que começar um reinado. Para todo ungido tem que ter uma mulher virtuosa, tem que ter uma mulher de Deus. Para todo servo de Deus tem que ter uma varoa, tem que ter uma auxiliadora. E Deus fala: chega, não pode, basta. Abigail já sofreu muito, Abigail será mulher de Davi. Em toda a Bíblia Deus teve um plano e sempre usou a mulher. Davi, no momento de tristeza, de depressão, de angústia, um ungido de Deus, um escolhido de Deus, um instrumento de Deus, perseguido, se encontra no deserto, sem amigos, perseguido, perdeu a esposa,
E Deus tira uma mulher que sofre dentro do seu lar e fala: basta, essa mulher será a mulher do meu ungido, essa mulher será a mulher do meu escolhido. Não tente entender os mistérios de Deus, meu irmão. Não tente entender os desígnios sobrenaturais de Deus. E a palavra nos conta que essa mulher, ela obedeceu a Nabal, ela foi obediente, ela temeu o marido dela. Por isso que eu te falo, mulher de Deus, se você for obediente, se você temer a Deus até o último minuto, Deus vai te honrar. Não importa a sua dor, o seu sofrimento, mas seja obediente. Nunca: eu sofro, eu vou fazer sofrer. Ele briga, eu vou brigar. Ele bate, eu vou bater. Ele xinga, eu vou xingar. Ele me humilha, eu vou humilhar. Não, se ele xinga, ora. Busca a Deus, se consagra, coloca a sua vida no altar de Deus, como a pastora Elisete pregou aqui. Amém, igreja? Amém. Tem alguém dormindo aí? Então dá um glória a Deus. Glória a Deus. Dá um aleluia. Aleluia. Amém. Estão entendendo? E a palavra de Deus fala que Abigail é tão tremenda, tão obediente. Ela é o inverso de Vaste. Quase que eu falo Vaste. O computador está cheio de vírus. Então, o que acontece? O rei Davi, ele quer matar Nabal. O rei Davi, ele quer matar toda a sua casa, porque Nabal negou o alimento para ele e para os seus servos. E a palavra fala que quando o rei vai em direção a Nabal e a sua casa para destruir tudo que ele tinha, Abigail, uma mulher sábia, uma mulher do Senhor, uma mulher que tem a direção do Senhor, toma todos os pães, as uvas, os carneiros, os alimentos, e vai se encontrar com Davi. E ali ela ajoelha aos seus pés e pede. Até naquele momento ela foi obediente ao seu marido, mesmo ele estando errado. Ela obedeceu e cuidou do seu marido. E Davi viu a graça daquela mulher. Aí Davi falou: Senhor, essa aí é para mim, essa é minha esposa. Porque a pessoa sabe, estou contemporizando a história. E a palavra diz que Davi deixa e fala: graças a você não vou destruir a sua casa, não vou destruir tudo que vocês têm. Vai em paz. E a palavra fala que depois de 10 dias o ímpio, o Belial, Nabal, morre. E Davi fala: opa, essa é minha. E diz que Davi manda o servo deles buscar Abigail. Eu quero te mostrar nessa história o que era uma mulher sensata e uma mulher insensata. A Vaste era uma mulher insensata, desobediente, desrespeitava o marido, tomava decisões na frente do marido, mandava na casa, é o chefe. Tem mulher que parece que faz até musculação, né? Ela que manda na casa, ela anda até assim, igual o Schwarzenegger, está até medo. Mulher, nesta noite eu quero trazer essa palavra para você com respeito, não te diminuindo, mas te mostrando dentro da palavra de Deus o valor que você tem quando obediente, quando na palavra de Deus. Amém? Esse seminário está sendo muito importante para as mulheres, para elas poderem crescer, administrar a sua casa, administrar a igreja, cuidar do seu ministério, do seu dia a dia, do seu afazer. A Bíblia nos mostra que a mulher, ela sempre esteve no meio de grandes milagres, de grandes sinais. Deus pega Abigail dentro de uma casa e dá para o teu servo Davi, para que ele comece um ministério, um reinado abençoado. Até então Davi não tinha recebido as suas duas ordenanças, as suas duas unções, que era reinar sobre Judá e reinar sobre Israel. Ele não tinha tomado posse, mas primeiro Deus lhe deu uma disjuntora, uma auxiliadora, e Deus buscou na casa de outro, viu? É Bíblia. Deus falou e buscou, falou: não, essa mulher é temente de Deus, essa mulher é obediente. E falou com Jesus: ei Jesus, imagina Abigail com Davi, hein? O que vai dar, hein? E Davi foi muito feliz com Abigail. Amém, igreja? Amém. Eu quero te falar, seja como Abigail. Cuide da sua casa, cuide do seu marido, tenha paciência, tenha humildade. Tudo é feito no Senhor, tudo é feito
na hora do Senhor. Não seja como Vasti, não seja rebelde. Respeite, obedeça, tenha paciência, tenha humildade, tenha simplicidade. Busque na palavra, mulher de Deus, ser uma mulher virtuosa. Só a palavra pode te transformar numa mulher virtuosa. A tua vizinha não pode, a tua irmã não pode, a tua amiga não pode, a tua mãe não pode, o teu dinheiro não pode, o teu trabalho não pode, os teus filhos não podem. Só a palavra de Deus pode te transformar numa mulher virtuosa, numa mulher ungida, numa mulher cheia do Espírito Santo, numa